nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos análise pós-jogo da vitória por 3-1 diante do Juventude. Finalmente nos encontramos com a vitória depois de 3 jogos em que a gente não sabia o que é vencer, 2 derrotas e um empate, né? Reencontramos a vitória 3-1 diante do Juventude. Um jogo muito bem feito, uma partida muito boa do Santos. É claro que, assim, muito boa, talvez quem esteja ouvindo eu falar isso, talvez quando vocês estejam assistindo esse vídeo, vocês não concordem totalmente com isso que eu vou dizer de muito boa. Mas assim, muito boa que eu quero dizer é que o Santos conseguiu ser estrategista para ganhar o jogo. O Santos conseguiu a vitória por meio da estratégia que usou. O Santos atacou quando teve a oportunidade de atacar, quando teve a oportunidade foi lá e aproveitou para conseguir ganhar o jogo, né? E quando sofreu, soube se defender. Assim, não tirando mérito nenhum do Juventude, porque, assim, eu acho que o Santos sofreu muito para ter enfrentado a equipe que enfrentou, que é o Juventude. Com todo o respeito ao Juventude. Mas, assim, o Santos sofreu muito para o adversário que enfrentou, né? O Juventude é um time menor, a gente sabe disso. Com todo respeito ao time do Juventude, eu não tenho nada contra o Juventude, mas o Juventude, que é um time pequeno, que é um time que, querendo ou não, é um time inferior, que está vivendo um momento inferior, mas que não está só vivendo um momento inferior, mas que é um time inferior ao Santos, com todo o respeito a ele, porque é um time menor, é um time que o Santos é muito maior em comparação, né? O Santos é um time muito grande, né, jogando contra um time que é tecnicamente pequeno, e o Santos foi muito pressionado por ele. O Juventude foi para cima do Santos, o Juventude atacou, teve oportunidade de atacar, e assim, não só atacou, como também poderia ter aberto o placar. Fez um gol que estava impedido, que teria aberto o placar. Juventude teria feito 1-0 se não fosse esse gol impedido nos detalhes, tecnicamente, né? Por uma questão assim de detalhes, esse gol do Juventude foi anulado e o Santos não começaria o jogo perdendo, né? Então, o Juventude foi para cima do Santos e o Juventude não tomou, assim, o conhecimento, né, de que está vivendo um momento ruim, É claro que o Santos também está vivendo um momento que não é dos melhores, a gente sabe disso. Infelizmente, a gente não está vivendo um momento que é dos melhores. Mas o Juventude, a gente sabia que o Juventude está vivendo um momento um pouquinho pior do que o do próprio Santos, né? Eu mesmo até cheguei a falar isso aqui ontem, quando eu fiz a análise pré-jogo. A situação do Santos é ruim, a do Juventude era um pouco pior, né? Mas só que o Juventude não deixou que isso atrapalhasse o seu desempenho e foi pra cima, né? Foi lá, assim, de cabeça erguida para ir pra cima do Santos, para fazer o seu jogo, criar chances, né? E o Santos se defendeu muito bem nessas situações quando precisou, né? Se não fosse o nosso goleiro Gabriel Brazão, o resultado poderia ter sido diferente, e poderia ter sido diferente para pior. O Santos, como ganhou de 3-1, o jogo poderia ter até empatado, ou então o Juventude poderia ter surpreendido o Santos e conseguido uma vitória, né? E se isso acontecer, a gente ia estar muito bravo aqui. Então, assim, se não fossem as defesas do Gabriel Brazão, o resultado poderia ter sido diferente. E ainda bem que não foi. Mais uma vez, a gente foi salvo pelo Gabriel Brazão, apesar de que, assim, sendo imparcial, eu, analisando muito bem a partida que ele fez, ele salvou o Santos, mas também teve alguns momentos em que ele falhou, e nesses momentos que ele falhou, ele contou com a sorte. O primeiro momento que ele falhou, que ele contou com a sorte, é que o gol do Juventude estaria impedido. O gol que o Juventude fez, que estava impedido, ele poderia ter defendido aquela bola, mas falhou. E o gol não valeu, foi anulado. Ele deu sorte
nesse momento, quando o jogo ainda estava em 0-0 antes, mesmo o Santos fazer 1-0 com o Neymar. Né? Aí, tudo bem, esse gol do Juventude que não valeu, até que serviu para dar um pouco de ânimo pro Santos, e o Santos foi lá, fez 2-0 com o Neymar e com o Barreal, né? O Santos faz 2-0 em um intervalo de 3 minutos, né, com o Neymar e com o Barreal. Aliás, enaltecendo mais uma vez aqui o Barreal e o Neymar. Aliás, o Neymar 2 gols, né? O Neymar brilhou mais uma vez, desencantou, né? Desencantou. Teve uma partida brilhante, né? Fez o seu gol, fez o outro de pênalti, o 3-1 que deu tranquilidade pra gente, né? Apesar de que, assim, né, esse gol de pênalti que ele fez serviu também para que ele pudesse se redimir do gol que ele perdeu um pouquinho antes disso, né? Porque ele perdeu um gol na cara do goleiro do Juventude, na cara, né? Eu até fiquei assim me perguntando como que o Neymar poderia errar um gol daqueles. E ainda mais o Neymar, um jogador de tanta qualidade como o Neymar, perder um gol daquele. Mas assim, todos nós erramos, todos nós falhamos até naquilo que a gente é muito bom, né? E depois disso ele se redimiu, marcou o seu gol de pênalti, né? E o Santos ganhou, tá tudo certo. Mas enfim, né? Só falando aqui, depois do gol que o Juventude fez, desculpa aqui, eu dei uma parada aqui porque apareceu uma notificação aqui, eu achei que o vídeo tinha sido parado, achei que o vídeo tinha sido encerrado, mas enfim. Depois do gol que o Juventude fez, que não valeu, o Santos foi lá, acordou, fez 2-0. Fez 2-0, depois disso também, no finalzinho do primeiro tempo, o Juventude vai lá e desconta, diminui o placar, faz 2-1, né? E eu acho que nesse lance também, desse gol do Juventude, o Brazão também falhou, porque eu acho que aquela bola dava para ele pegar também e ele falhou, né? Tanto é que ele nem se mexeu, né? Mas que fique bem claro, eu tô falando aqui a minha opinião. Se você não concorda comigo, fica à vontade, tá? Que se você quer discordar de mim, tudo bem, né? Eu tô falando que é a minha opinião aqui. Eu acho que no gol do Juventude o Gabriel Brazão acabou falhando um pouco também, porque pra mim dava pra ele pegar aquela bola e ele acabou falhando. Mas que bom que isso também não fez tanta diferença. Que bom que isso também não fez tanta diferença. O Santos ganhou o jogo de qualquer jeito, né? Fizemos, né, 3-1 depois disso, né? Assim, fomos pressionados, mas nos defendemos quando fomos pressionados. Gabriel Brazão, que pra mim acabou falhando um pouco, né? Mais uma vez ele salvou o Santos, apesar das falhas que ele cometeu. Ele salvou o Santos de ter tido um resultado diferente do que foi, né? E o Neymar foi lá, fez a parte dele, brilhou no jogo, desencantou, né? Apesar daquele gol que ele perdeu, ele fez uma partida muito boa de novo, né? Barreal também, não só pelo gol, mas pela partida dele em si. Eu acho que o Santos fez o que precisava fazer para sair de lá com a vitória. O Santos foi eficiente na estratégia que tinha para ganhar o jogo, né? E é isso. Com essa vitória ficamos um pouco mais tranquilos. Estamos agora com 18 pontos, estamos fora da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, 18 pontos, né? 3 de distância para o Vasco, que abre a zona do rebaixamento, né? Então, uma situação um pouco mais tranquila, tivemos um respiro, né? E agora, vamos enfrentar quem? O Cruzeiro. Cruzeiro que está nas primeiras posições. Eu não me lembro agora se o Cruzeiro é líder ou se é vice-líder. Só sei que o Cruzeiro está com 37 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, que também tem 37. Não sei quem fica na frente pelos critérios de desempate. Não sei quem é líder por conta disso. Não me lembro agora. Falei isso aqui ontem, dei detalhes sobre isso ontem, quando eu fiz a análise pré-jogo, mas agora eu não estou lembrado. Só sei que o Cruzeiro é líder ou vice-líder, né? Não estou lembrado agora. Mas depende de tudo. Vamos ter uma partida agora complicada diante do Cruzeiro, fora de casa, lá no Mineirão. Então vai ser um jogo complicado.
E assim, o Santos tem que encarar muito bem esse jogo, né? Que essa vitória diante do Juventude sirva para dar mais moral, sirva para dar mais confiança para o Santos agora para enfrentar o Cruzeiro, para o Santos poder tentar fazer um bom jogo contra o Cruzeiro e quem sabe acabar surpreendendo, né? Acho que se o Santos conseguir sair do jogo contra o Cruzeiro com um empate, já é um resultado para a gente poder considerar, né? Porque é um time que está no momento melhor, é um time que é tão grande quanto o Santos, porque o Cruzeiro é um time tão grande quanto o Santos, só que está vivendo um momento melhor, né? Então, para a gente analisar todos esses cenários, se o Santos sair do jogo contra o Cruzeiro com um empate, eu acho que dá para considerar. Mas enfim, né? E vamos pensar nisso depois, né? Mas só que essa vitória sirva para dar moral para o Santos enfrentar o Cruzeiro, né? E é isso, respiramos na tabela e que a gente possa continuar evoluindo, né? Que esse seja o início da evolução do Santos, que o Santos agora possa fazer um segundo turno muito bem feito, né? Esse próximo jogo contra o Cruzeiro vai encerrar o primeiro turno, é o jogo que encerra o primeiro turno, 19ª rodada, né? Lembrando que o Santos ainda tem um jogo atrasado para fazer, que é contra o Palmeiras, mas enfim, que o Santos possa fazer um bom segundo turno para terminar o campeonato numa posição tranquila e não brigar contra o rebaixamento mais uma vez, porque, assim, não merecemos isso novamente, né? Que a gente possa fazer um campeonato brasileiro digno, no mínimo digno, terminando pelo menos numa posição que seja satisfatória. Pelo menos isso é o mínimo que a gente espera, e que seja assim, né? Só pra gente poder aqui ressaltar alguns outros pontos, né? Agora, não falando sobre o jogo, mas sobre a atitude de algumas pessoas. Porque vimos nas redes sociais afora imagens de vandalismo feitos por parte de alguns torcedores nos arredores que levam ao Morumbi, na estação do metrô, enfim, nos arredores que levam ao Morumbi, vandalismo por parte de algumas pessoas, né? Fazendo o que fizeram. Arrancando o papel de parede, acho que é papel de parede que a gente vai chamar aquilo, papel de parede, não sei, mas enfim, danificando toda a imagem que fizeram, enaltecendo o São Paulo, né? Acabaram fazendo vandalismo com isso, prejudicando, estragando tudo isso, né? Algumas pessoas. Vandalismo por parte de alguns torcedores. Gente, eu acho que é preciso acordar pra vida nesse cenário. Porque vamos pensar assim, uma torcida gigante, com a grandeza que a torcida do Santos tem. Porque pra quem fala, a torcida do Santos é pequena, o Santos não tem torcida. Batemos recorde de público esse ano no Allianz Parque. Esse ano não batemos recorde no Morumbi, mas levamos um público muito grande de novo, né? E assim, não batemos recorde acho que por uma questão de detalhes, né? Um jogo marcado às 8 da noite, num dia útil, segunda-feira na capital, com tanta gente que trabalha no dia seguinte, né? Um ingresso custando caro, nem todo mundo tem a condição de ser sócio, por isso que a gente não bate recorde, por isso que a gente não bateu recorde nessa situação. Mas batemos recorde no Allianz Parque, nesse ano, inclusive, e eu estava lá. Ano passado batemos recorde na Neoquímica Arena, batemos recorde no próprio Morumbi no ano passado no Campeonato Paulista, né? E assim, e por parte de alguns torcedores que, pra mim, quem fez isso não tem caráter, né? Pessoa de mau caráter fez uma coisa dessas. E aí, assim, vamos pensar. Quem fez isso ia gostar se o São Paulo, os torcedores do São Paulo, ou de qualquer outro time, do Palmeiras, do Corinthians, ou de qualquer outro time, fizesse isso na Vila, ou nos arredores da Vila? Não ia gostar. Eu não ia gostar se fizessem isso. Eu acho que a gente não pode desejar para os outros o que a gente não quer que façam com a gente, né? E fizeram isso. E agora, todo mundo, todos nós, a torcida em si, pode pagar pelo erro de algumas pessoas de mau caráter, né? Próximo jogo que vai ser, que está marcado para ser no Morumbi, contra o Vasco, abertura do primeiro turno, 20ª rodada, tá marcado para o Morumbi. Mas e se isso for acabar sendo cancelado? Por conta dessa atitude ridícula de algumas pessoas, né? Isso é pra gente lamentar, infelizmente. Enfim.
Mas é isso. É isso. Só vamos aproveitar a vitória e vamos ver qual que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Enfim. Mas vamos ficar felizes com esses 3 pontos, né? Porque a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, pelo menos. E vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para quanto a essa questão aí. E pro próximo jogo contra o Cruzeiro também. Enfim, então... É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também faz esse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal, não custa, é de graça, você não paga nada. Então... faz isso pra poder me ajudar, pra me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E me segue no Instagram, como eu sempre faço. Deixo o link do meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.